Seguindo adiante, vocês veem a tarde mudar abaixo de mim e a imagem ao meu lado é resgatada de segunda-feira. O que vocês veem ao meu lado vem do Deutsche Bundestag. Isso é do site em inglês do Parlamento Alemão. E lembrando, houve eleições importantíssimas para o futuro não só da Alemanha, mas da Europa, no domingo. A distribuição de assentos que vocês veem tem uma grande faixa preta que é do CDU. Então, a União do Centro Democrática, melhor dizendo, agora estou confundindo aqui, Christian Democratic Union, a União Democrática Cristã, não central, vocês veem aí então essa faixa preta. Ali à esquerda da imagem, o azul, é o AfD, o partido mais direitista da Alemanha, que teve um crescimento muito expressivo desde a última eleição federal em 2021, pulando de 10% para 20% da votação. O resto dos partidos tem aí uma representatividade menor, em particular para quem está no poder. O SPD, o Partido Socialista de Olaf Scholz, eles tiveram sua pior votação. Pessoal, vamos voltar lá atrás. A Alemanha foi unificada como país na década de 1870. Em 1887, foi a última vez onde o Partido Socialista de Olaf Scholz teve uma votação tão ruim quanto teve nessa eleição. E a pergunta que fica agora, porque lá é parlamentarismo, eles têm que formar uma coalizão para poder governar com uma maioria. Bom, a pergunta que fica é como se forma o governo alemão seguindo adiante? Afinal de contas, em uma eleição na qual muitos partidos parecem discordar quanto a uma série de assuntos e muitos outros concordam com o AfD, o partido mais direitista, que é isolado no parlamento em votações e em qualquer coalizão governamental. Para a gente entender como o próximo governo pode se formar e como isso pode afetar também os relacionamentos entre Estados Unidos e Europa e a forma como a Alemanha deve lidar com seus vizinhos, com imigração e com outras pautas de interesse global, eu trago ele para conversar com a gente, o Pacheli Lukfu, que é colunista do Epoch Times, ele que viveu na Alemanha por mais de uma década e também tem experiência com turismo histórico no país. Muito bem, consegue me ouvir, Pacheli? Consigo ouvir perfeitamente, vocês por aí? Estou te escutando. Bom, muito bem. A gente falava sobre possibilidades de coalizão e eu vou pedir que a gente volte para a tela aqui, então, com esse gráfico pizza, essa fatiada aqui do Bundestag, do Parlamento Alemão, porque, pelo menos me parece que o caminho claro pela frente seria aquele que foi por muito tempo o governo da Alemanha, uma aliança entre o CDU e os socialistas, entre a parcela de vermelho e a parcela de preto aí, no qual o Merz tem talvez o melhor resultado possível, porque com o terrível resultado do SPD, ele seria, então, estaria na capacidade de estar dominando dentro dessa aliança, e com o AfD, com quem ninguém quer se associar no resto do parlamento, teria muita dificuldade de gerar qualquer tipo de oposição a esse governo. É por aí, Pacheli, qual a sua estimativa de como esse governo deve se formar? E lembrando ao público, Merz especula que terá o governo até a Páscoa, até o meio de abril. Pois é, eu achei excelente essa introdução que você fez, falando do pior resultado da história do SPD, né, do Partido Social Democrata, no caso, desde a época do Império, né, para a gente ter uma ideia. O que eu acho curioso é que o CDU, que é tratado e é de fato o vencedor dessas eleições, ele também teve um dos piores resultados da história dele, pelo menos da história do pós-guerra, porque o CDU, né, ele é um partido do pós-guerra, no caso. Para você ter uma ideia, o CDU chegou a ter na década de 80 quase 49% dos votos em algumas eleições. Chegou a governar o país praticamente sozinho. Tá? E agora a gente teve aí 28,5% dos votos. Aparentemente é muito, mas é o segundo pior resultado da história do partido. Somente atrás do resultado anterior, que foi de 21 e poucos por cento. Tá? Mas, de fato, é o que tudo indica. A coalizão que vai ser formada agora é exatamente a coalizão do CDU com o SPD. Porque na tradição alemã, por exemplo, na tradição política alemã, essa coalizão é chamada de Große Koalition. Seria a grande coalizão, porque nas décadas anteriores, quando esses dois partidos se juntavam, eles formavam uma coalizão tão grande que não sobrava espaço para uma oposição. Por isso que é grande, por isso que é chamado de grande coalizão. Quando eles se juntavam, davam quase 80%, 70%, 80% dos votos. Agora, eles estão se juntando e, um pouco de margem, eles estão conseguindo aí os 50%, não, um pouco mais de 50%, dos 50% necessários para formar um governo. Mas a perspectiva é essa. Por sorte do CDU, o Partido Verde não vai precisar entrar na coalizão, já que eles excluem o AfD, né, porque o partido chamado BSV, né, o partido fundado por uma dissidente do Die Linke, que é o partido mais à extrema esquerda, ele não entrou no parlamento. Se ele tivesse entrado, necessariamente o CDU para formar governo precisaria se juntar ao Partido Verde, o que seria um grande problema, porque é um partido muito mal quisto pela população alemã hoje em dia, né, porque uma das pessoas fortes ligadas ao CDU, né, o Markus Söder, ele disse que excluiria qualquer possibilidade de coalizão com o Partido Verde. Pacheli, tem uma série de assuntos para a gente destrinchar a partir dessa eleição, mas, em primeiro lugar,
voltando ao assunto interno da Alemanha e a como deve se lidar com isso, porque o Merz e o Scholz trocaram palavras nada amigáveis ao longo dessa disputa eleitoral. Agora, aparentemente, eles não vão ter opção senão novamente votar a formar essa coalizão CDU-SPD. Ainda para completar, tem divergências em uma série de assuntos, quanto a maior isolacionismo, maior integração europeia, quanto a como lidar. Imigração se tornou uma pauta onde todo mundo queria ser contra a imigração porque estava dando muito voto, foi talvez a principal questão dessa eleição. Mas como é que eles vão conseguir gerar algum tipo de união aí? A coisa vai pesar mais para o lado do Merz, provavelmente com esse resultado tão ruim do SPD. Como você imagina que eles possam lidar com questões... Vamos levar para o específico, assim, para eu também não te fazer uma pergunta muito vaga. Como você acha que eles vão lidar, por exemplo, com imigração e com o assunto de integração com os parceiros na União Europeia? Para explicar da forma mais simples, né, para o público que não acompanha a Alemanha com tanto detalhe, regra geral, em temas, em tópicos internos, o SPD e o CDU discordam em praticamente tudo. Questão de imigração e questão de economia, por exemplo, são os grandes tópicos, né? O CDU, assim como o Merz, principalmente, ele tem uma pegada mais de mercado, né? Ele foi consultor, né? Trabalhou no mercado mesmo, então ele quer uma maior liberalização da economia, na flexibilização maior, enquanto o SPD é um partido de base sindical, então eles querem manter os direitos trabalhistas, né, sem tocar nesses direitos, porque faz parte da base eleitoral deles. Na parte climática, por exemplo, o Merz ele é favorável, lembra um pouco o Trump, né, em algumas semanas atrás, mencionaram muito que o Merz poderia vir a ser um Trump alemão, né? Inclusive nessa parte climática, por exemplo. Na questão migratória também, eles se discordam bastante, porque o CDU é favorável a endurecer bastante as regras, o SPD nem tanto. Mas nas questões externas, eles são relativamente parecidos. Né? Por mais que o Merz ele esteja tentando fazer com que a Alemanha tenha uma voz mais ativa dentro da União Europeia, né? Mas ambos são muito favoráveis à União Europeia, né? À manutenção do euro, à defesa da Ucrânia e assim por diante. Então, em assuntos internos, eles discordam praticamente tudo, em assuntos externos, eles convergem bastante. Então, o temor de muitos analistas dentro da imprensa alemã é de que esse governo, essa coalizão, seja algo semelhante ao que aconteceu na chamada Ampelkoalition, na coalizão semáforo, que foi a coalizão formada por Scholz. Né? Por Scholz, Partido Verde, né, do SPD, no caso, social-democrata, com o Partido Verde e com o FDP, que são os liberais. Foi uma coalizão que era, eu brincando, com um corpo com 3 cabeças, cada cabeça querendo para um lado diferente e ninguém saía do canto. Então, o medo de alguns analistas é que isso se repita dentro dessa coalizão CDU-SPD, porque eles têm uma divergência grande de pauta, o que pode impedir grandes movimentações e grandes reformas que a Alemanha tanto precisa. Isso enfraqueceria o governo e a gente ninguém tem bola de cristal, mas possibilitaria, inclusive, a chamada de novas eleições antes do tempo, antes dos 4 anos previstos. Isso até é interessantíssimo, assim, esse negócio do Ampel, que é como se fosse um semáforo de governos minoritários na Alemanha, porque, explicando também para o público, quando o governo desmonta, o ministro é demitido, etc., acordos são quebrados, tem o tal do voto de não confiança. Se não houver um voto de confiança que aquele governo pode continuar, então, em muitos casos, na maioria dos casos, novas eleições são organizadas. Até só uma curiosidade que eu descobri, o Patieri já devia saber isso, mas eu descobri quando eu estava pesquisando essa pauta das eleições alemãs, eles têm uns nomes muito divertidos, assim, para as coalizões minoritárias, quando tem 3 partidos, né? Às vezes forma a bandeira de um país africano e a coalizão Nigéria, a coalizão Gana, a coalizão Semáforo. Eles coalizão têm Quênia, né? Coalizão Quênia, exato. Eles têm uns nomes para quando forma as cores de diferentes bandeiras. Mas, Patieri, agora falando sobre relações exteriores e de um eventual governo Merz e como ele poderia se comportar. Um dos primeiros anúncios de Merz foi já avisando que ele buscaria mais independência para a União Europeia. Isso vem na esteira, claro, do aviso, do discurso do J.D. Vance em Munique, que foi talvez um alerta para a Europa em termos das suas relações exteriores. E talvez ele esteja muito alinhado com o presidente francês Emmanuel Macron nesse aspecto. Então, o que você espera que ele possa fazer em termos de ter uma Europa mais autônoma? Vai ser mais investimento em defesa? Vai ser... O que você espera que saia daí? Porque ele parece querer tomar um caminho de maior autonomia quanto aos Estados Unidos e a essa aliança transatlântica. Olha só, quanto ao investimento na área militar, o Merz provavelmente não vai encontrar dificuldade nenhuma para aprovar qualquer aumento de budget, né, de orçamento para essa área, porque todos os partidos já são favoráveis a isso. A diferença, nesse caso, é alguns partidos são favoráveis à reintrodução do serviço militar obrigatório, enquanto outros não. Mas aumento de gasto militar, por exemplo, de uma maior soberania da Alemanha, da Europa, digamos assim, diante do mundo, isso é quase consenso dos partidos,
com exceção do Die Linke, né, que é o partido mais à esquerda dentro da Alemanha. Tirando ele, todos são favoráveis ao aumento desse orçamento. Uma coisa interessante é que quando saiu o resultado, né, ou pelo menos os primeiros resultados nas eleições, o presidente Trump parabenizou, né, disse que aparentemente o público alemão já estava cansado foi a palavra dele, né, dessa política de falta de senso comum, de sem senso comum, principalmente nas questões migratórias e de energia, por isso que eles elegeram, né, deram vitória aos conservadores. Né, e aí o Trump tratando o CDU de fato como partido conservador, que tradicionalmente são, né, de fato. Outra coisa, né, que aproxima um pouco o Merz do Trump, né, enquanto Trump ele sancionou um dos juízes que prejudicou bastante o Netanyahu, né, de Israel, o Merz convidou recentemente o Netanyahu para ir para a Alemanha dizendo que não vai prendê-lo, né, apesar da ordem do Tribunal Internacional. Então você vê uma aproximação dos dois, digamos assim, e Trump se mostrou muito satisfeito, né, pelo menos de acordo com tweets dele, né, se mostrou muito satisfeito. Então talvez a gente tenha uma reaproximação, e Merz já falou aí semanas atrás de uma reinauguração das relações entre Estados Unidos e Alemanha. Então os dois têm tudo para ter uma relação melhor do que Scholz e o governo Trump, por exemplo. Vale aqui mencionar o que eu falei aí umas semanas atrás, quando o J.D. Vance visitou a Conferência de Munique, Conferência de Segurança de Munique, ele rejeitou conversar com Scholz, porque ele já considerava Scholz fora do baralho, porque Scholz também vem de uma ideologia, tem uma ideologia de esquerda mais forte, né, no caso. Então a gente tem uma convergência, digamos assim, a Alemanha e Estados Unidos, talvez seja muito positivo para essa relação que está bem danificada, né, recentemente. Para a gente encerrar, uma das questões que chama atenção também, Patieri, é que esse pode ser um governo muito frágil, afinal de contas, como a gente falava anteriormente, a gente tem aqui as imagens, o AfD, que tem o tal do Brandmauer, às vezes traduzido como cordão sanitário, mas que tem um isolamento, domina uma parte muito grande do parlamento. Eles tiveram um resultado muito expressivo, em especial entre os jovens, e muita gente pode ver com talvez suspeição esse novo governo que vai herdar uma parte grande do governo anterior, afinal de contas o SPD vai estar amplamente presente. Então, existem preocupações nesse sentido ou meu comentário não é válido? Existe a preocupação de que esse possa ser um governo muito frágil, com em especial muitos jovens tendendo mais à esquerda, mais à direita do que essa coalizão e de que a base de apoio eventualmente possa se esfarelar? Existe, com certeza, né? Perfeita a observação. Olha só, essa eleição na Alemanha foi feita para mostrar que houve, de fato, uma guinada à direita da Alemanha, do eleitorado alemão de modo geral, apesar de que o SPD vai continuar dentro do governo, né, o que, de certa forma, é interpretado como uma tapa na cara do eleitorado alemão. Mas outra coisa que essa eleição chamou muita atenção foi exatamente a divisão do país. Uma divisão que se encontra em vários setores da população, mas principalmente se você for pegar leste e oeste, o antigo lado comunista e o antigo lado capitalista, digamos, o antigo lado ocidental. Eles votaram de maneira completamente diferente. Se a eleição fosse somente na antiga Alemanha Oriental, o AfD teria ganho com a boa margem, né, com mais de 34% dos votos, enquanto o CDU seria o segundo lugar com 17%. Né? Outra coisa interessante é o que você mencionou, a divisão da preferência dos partidos por idade. Você tem que os jovens, eles estão indo, só foi uma observação que chamou muita atenção dos alemães, os jovens, eles estão indo para os extremos, digamos assim. Né? Os jovens estão votando maciçamente ou no AfD ou no Die Linke, são o partido mais à esquerda e no partido mais à direita. O centro está sendo completamente corroído. Enquanto isso, o CDU é um partido que foi o vencedor, ele se deu bem basicamente pelos votos dos aposentados, né, das pessoas com mais de 60 anos. Claro, são muitos na Alemanha, da população envelhecida, então ele conseguiu manter um pouco dessa força por isso. Mas é claro, né, com o passar dos anos, essa tendência continuando, a gente vê que de fato o AfD tende a crescer ao longo dos anos e o CDU tende a cair. Não só por conta da questão etária, mas também por conta da fraqueza dessa coalizão que você mencionou. Bom, perfeito. A gente segue monitorando os desdobramentos, então. A gente aguarda a formação desse novo governo, que é o que tudo indica, deve ser formado por CDU e SPD. Merz antecipou que provavelmente até o meio de abril haverá, então, os detalhes quanto à formação desse governo, e a gente segue acompanhando os desdobramentos na principal potência econômica da Europa. Como sempre, um prazer, Patieri. Confira a coluna do Patieri em epochtimes.com.br. Vocês podem também acompanhar o trabalho dele em @agendaberlim no Instagram. Obrigado, boa tarde, bom trabalho.